Bom dia a todos, a todas. Cumprimento a mesa da pessoa da deputada, cumprimento a todos na pessoa da minha colega de trabalho, que está aqui hoje representando o Conselho Estadual de Educação, a professora Jaqueline, e os meninos aí, os alunos, todos bem-vindos. Nesse último ano, eu venho vendo vocês frequentemente aqui na Assembleia, sinal de que nós estamos aí criando, né, pelo menos uma geração que procura entender e estar sempre presente, batalhando aí pelos direitos, né, não só de uma educação de qualidade, mas pelos direitos do cidadão em si. Ao DIEESE, eu quero fazer um agradecimento, mas eu também quero trazer alguns dados para vocês. Essa desproporção, né, que vocês colocaram aí em relação ao aluno, isso não é só na UENG, na Unimontes. Nós temos aí hoje no Brasil um baixíssimo índice de alunos que querem ser professores. Então, quando a gente pega o número de cursos de licenciatura que nós temos na UENG, a proporção realmente... porque quando a gente fala de dado, a gente fala de número, a gente acaba sempre levando para baixo, mas aí eu estou não justificando, mas apresentando o resultado desses dados, né? Hoje, as faculdades e universidades particulares, praticamente, fazem cursos de licenciatura EAD a R$ 49,90, né? E, pelo menos ainda, na UENG, a gente consegue manter aí esses cursos como primeira licenciatura presencial, então isso daí dá uma distorção muito grande, né? Então, começa por aí. Em relação também... e aí, Leandra, eu quero te pedir desculpa pela sua pessoa, tá? Mas toda vez que eu for me referir, eu estou me referindo à Secretaria de Estado de Educação, que seria importante também esse dado para o DIEESE. Nós, na UENG, nós não, né? A UENG, de 2015 para 2026, nós passamos de 115 cursos para 141 cursos. Nós passamos de 19 mil alunos para 23 mil alunos. Mas nós mantivemos e temos que manter uma carga horária de professor de 60.090 horas. E a Unimonte de 53.047, do mesmo jeito que eles aumentaram o número de cursos. O que significa isso? Esse retrato, em 2015, foi feito em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Não estou falando de regime de responsabilidade fiscal, tá, gente? Estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece com isso? Nós aumentamos o número de cursos, nós aumentamos o número de alunos, mas temos que manter a mesma carga horária do número de aulas. Então, como é para você criar um novo curso, ou para você, inclusive, e aí eu vou colocar que é o próprio caso da Faculdade de Educação hoje. Para a gente abrir no curso à tarde, a gente teve que dividir sala. E aí, a Secretaria de Estado de Educação apresenta ali investimento em infraestrutura de restaurantes. Para quem não sabe, a Unimontes tem 2, a UENG tem 1. Nós temos 19... Nós temos 22 unidades em 19 municípios. A UENG tem 1 restaurante. Sendo que, na meta 12, fala da expansão principalmente para o ensino noturno. Esses alunos vão chegar, vão comer onde? Então, assim, volto, né, também a mencionar aqui que os dados que a Secretaria de Estado de Educação trouxe, e quando coloca lá Minas Gerais em terceiro lugar, esses dados não são da UENG e da Unimontes. Esses dados são de todas as universidades do estado de Minas Gerais, né? E aí vocês colocam ali que é o estado que mais tem universidade federal, vocês trazem dados das universidades federais, junto com 2 universidades estaduais. Então, assim, o último secretário de Educação, na última apresentação que ele fez, ele trouxe o projeto dele, inclusive com a logomarca do Estado do Pará, e agora a Secretaria vem prestar conta com dados de universidades federais. Aí fica difícil.
Em relação à meta 13, qualidade de corpo docente, quero agradecer aqui imensamente, não estou dizendo outras fundações, mas imensamente a FAPEMIG. A gente ainda não consegue perder mais doutores em função das bolsas que a FAPEMIG, né, cede para a Universidade do Estado, porque é muito difícil, gente, né? Hoje, um professor mestre, 40 horas, na Universidade do Estado de Minas Gerais, ganha menos que um professor de educação básica. E o professor de educação básica, ele tem 24 horas semanais. Nós temos 40. Em relação à qualidade de corpo docente, sinto muito, a secretária apresentou aqui a evolução dos professores de 20 para 40, mas isso se não fosse a magnífica reitora e o sindicato, a ADUENC, Seção Sindical do Antes Nacional, em lutar na nossa greve de 2024, e que a última lista saiu este ano, nós ainda teríamos professores com 20 horas na UENG. Temos professores com 20 horas na UENG em função da precariedade de trabalho, porque eu tenho uma lista aqui de pelo menos 55 professores concursados em 2024, que ainda não tomaram posse, porque a COFIN não autoriza. Onde é que está o nome universitário nosso? Qual é o absurdo de nos proporcionar, né, esse teto de horas sem mexer? A gente tira dali, tira daqui, são autorizados os concursos e a COFIN não nomeia, não autoriza a nomeação. E aí, Beatriz Cerqueira, eu descobri ontem que existe uma diferença quando a lei fala autoriza, de colocar essa lei em prática. Quando fala aqui da qualidade do corpo docente, a gente tem que falar da qualidade dos técnicos administrativos também. E esta Assembleia derrubou o veto do governador sobre a promoção, né, por escolaridade, do adicional dos servidores técnicos administrativos, mas isso não pode ser colocado em prática. Inclusive, a CEPLAG vai ter que fazer uma reunião com a AGE para ver, porque a fala foi muito tranquila ontem. Não, a lei autoriza. Mas como é que nós vamos colocar em prática? Então, a AGE vai ter que autorizar a colocar a lei em prática. Deixo aqui também assim, a nossa indignação em relação a isso. Em relação ao corpo docente, gente, eu fico assim, nós temos aqui nesta casa, e foi esta casa, em 1989, que criou a Universidade do Estado de Minas Gerais, e é nesta casa, no ano passado, vai fazer quase um ano, no dia 7 de maio, que eu ouvi o atual governador do Estado de Minas Gerais se dirigir à minha pessoa, que estava sentada ali, e dizer que o diploma de uma universidade federal vale mais do que o diploma de uma universidade estadual. Isso é... E aí vem a Secretaria de Estado de Educação falar sobre metas de trabalho, sendo que nós passamos o ano de 2025 lutando para existir, lutando para mostrar ao povo mineiro, e foi assim que nós conseguimos, com audiências públicas em câmeras, nas 19 cidades, nas cidades da região dessas 19 cidades, para nos manter, para nos fazer existir, enquanto Universidade do Estado de Minas Gerais. E aí é muito difícil, mas muito difícil, estar aqui sem falar aos deputados dessa casa, que nós temos aqui 3 projetos de lei e uma PEC que poderia, ou poderá, porque eu ainda acredito, sabe, Bia, poderá, pelo menos, dar dignidade de trabalho para a gente que a gente consiga bolsa da FAPEMIG, não para completar salário,
mas para a gente fazer, então, a pesquisa e a extensão da forma mais coerente que é um professor universitário. Deixo aqui também, em relação a essa questão da pós-graduação, é muito importante, mas para que nós façamos a pós-graduação, para que os mestres, o número que vocês mostraram ali, cheguem a doutorado, a gente consiga, pelo menos, por exemplo, aí eu vou citar um caso muito especial, que é o meu. Eu sou mestre, não faço doutorado porque eu ganho dedicação exclusiva, porque eu sou chefe de departamento. E hoje, se eu deixar de ser chefe de departamento para eu poder me dedicar ao doutorado, eu tenho menos R$ 1.500 no meu salário. E eu não tenho condições disso. Então, na realidade, a meta 14 é muito difícil para isso. Muito difícil. No mais, quando vocês falam aí, né, da questão da infraestrutura, vamos pensar, né, muito aí na nossa unidade de Ubá, que a Beatriz Cerqueira fez aqui uma audiência, nós temos aí, pelo menos, datas para a gente poder cobrar, e ficamos felizes em ver todos vocês aqui, e que todos vocês continuem na luta por uma universidade pública, popular e de qualidade. Muito obrigada, Xana, muito obrigada. Obrigada, Dueng, por toda a luta, pela